Graça e a paz, irmãos, amém? Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 6. Jesus, no Sermão do Monte, disse algo muito interessante. Ele diz: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Eu queria falar nessa noite sobre a intimidade do ministro, a intimidade nossa como ministros e a necessidade de fechar a porta. O texto que nós lemos é bem enfático nessa questão, quando Jesus nos ensina a fechar a porta. É interessante que a oração, para muitos de nós, é apenas uma ferramenta de pedir coisas a Deus. Mas de fato nós precisamos entender o que a oração significa para nós ministros. Muita coisa vai mudar na nossa vida. Muitas coisas acontecerão na nossa vida se nós tivermos o entendimento da presença de Deus. Se nós buscarmos a presença de Deus, se nós desejarmos, ansiarmos pela presença de Deus, mais do que simplesmente a oração, muita coisa vai mudar no nosso coração. A oração, alguém disse que é a respiração da alma. E falhar na oração, ou deixar ela de lado, é a mesma coisa que você chegar e colocar num respirador uma pessoa que está quase morrendo e vacilar nessa máquina, ou ter problemas com essa máquina. E quando parar essa máquina, certamente essa pessoa morrerá aos poucos. Assim é a oração. Nós precisamos entender que oração é mais do que uma relação de pedidos. Oração é a busca pela presença do Senhor. Então Jesus diz: entre no seu quarto. Quarto fala lugar de intimidade. Fala de um aposento muito íntimo, onde nós temos relações, onde nós somos nós mesmos, onde vestimos o que queremos, onde não temos máscaras e nem maquiagem. Entra no teu quarto. E Jesus diz: fecha a porta. Fecha a porta. Não deixe que nada atrapalhe. Não deixe que nada te roube esse momento. Nem você mesmo com os seus pedidos, nem você mesmo com as suas ansiedades. Que nada nesse momento roube e atrapalhe esse tão rico momento. Ore ao Pai. E Jesus traz um novo conceito a respeito de Deus, introduzindo o nome de Deus de Pai, nosso Pai. E mais uma vez fala desse conceito de intimidade, de relacionamento profundo, de algo sem barreiras, de algo muito simples, como o relacionamento de uma criança com o seu pai. Não há limites, não há barreiras, não há protocolo. Ela simplesmente entra na presença do Pai, abraça, beija, se relaciona, pede, acaricia. E diz o texto que o Pai o recompensará. Os resultados desse encontro, desse momento tão único que é a presença de Deus. Quem se aproxima de Deus, nós sabemos, precisa entender a graça, precisa compreender que já foi feito tudo, e você não precisa fazer mais nada, a não ser entrar nesse ambiente de intimidade com Deus, sem barreiras, porque Cristo rompeu todas as barreiras. O seu corpo, na cruz do Calvário, foi o que nós necessitávamos para entrar livremente.
ousadamente no lugar mais íntimo da presença de Deus. E o autor de Hebreus fala que nós precisamos de fé, sim, fé. Às vezes pequena como um grão de mostarda, talvez um pouco maior, mas uma fé não sua, mas uma fé implantada pelo próprio Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Esses elementos já estão dentro de nós, a possibilidade de entrar ousadamente na presença do Pai, fé para crer que realmente Deus vai nos ouvir e vai nos atender. Então nós precisamos entrar em comunhão profunda com Deus. Não existe vida, e não existe vida ministerial, de serviço, sem oração, sem intimidade. Jesus fala isso em João 15, de 4 a 5, que vocês não podem fazer nada se não estiverem conectados a mim. Vocês não podem fazer absolutamente nada se não estiverem ligados a mim, intimamente ligados a mim. Mais do que um aperto de mão, estar em Jesus, e Jesus estar em nós. Jesus, que talvez não precisasse de oração, entre aspas, mas como ser humano, e veio em carne, teve uma vida de oração muito significativa. Alguns registraram, outros não, mas há muitos textos no livro de Lucas, no livro de Mateus, que registram o fato de Jesus separar tempo para orar. Mais tarde você vai poder ver isso melhor lá na página da comunidade, onde está o estudo um pouquinho mais aberto. Jesus gastava tempo em oração. Aliás, ele sabia que a intimidade com o Pai era fundamental para os milagres que iriam acontecer, para a revelação que ele iria ter, para os desafios que ele iria enfrentar. E nós não nos damos conta de como isso é importante, a presença de Deus. Agora, muitos de nós vamos até Deus, como nós já introduzimos, de uma forma muito religiosa, como uma lista de compras na mão, tentando convencer Deus de que Ele precisa nos ajudar a resolver nossos problemas. O livro de Apocalipse 4:11 diz por que nós devemos estar na presença de Deus. Ele diz assim: digno és o Senhor e Deus nosso de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criastes todas as coisas e para o seu prazer vieram a existir e foram criadas. Nós fomos criados para o prazer de Deus. C.S. Lewis, quando interpretou esse texto, ele disse o seguinte: nós não somos criados primeiramente para amar a Deus, ainda que nós tenhamos sido criados para isso também, mas nós somos criados para que Deus nos ame. Fomos criados para que sejamos objetos nas quais o amor divino descanse e se satisfaça. Nós somos criados para Deus. Então a oração, a busca pela presença de Deus tem que ter como fim Deus. Vocês estão entendendo? Tem que ter como fim Deus, só Deus, não eu. Nós buscamos a Deus, não para resolver nossos problemas. Nós buscamos a Deus, não para pedir um monte de coisas para Ele, como se o Pai não soubesse o que nós precisamos. Nós buscamos a Deus, não para satisfazer as nossas próprias necessidades, e nem as consciências religiosas, que nos impõem muitas vezes a orar, e ter aquele fardo da oração. Oração tem que ser algo prazeroso. Sabe por que não é? Porque nós não buscamos a presença de Deus. E nessa noite o meu desafio é trazer para você uma experiência de oração. Algo que vai revolucionar a sua vida, algo que vai mudar a sua vida, algo que vai trazer em você aquilo que você está precisando.
no momento em que nós trazemos todas essas listas e tentamos fazer com que Deus seja convencido de resolver nossos problemas, nós nunca e jamais iremos ouvir a voz de Deus. E nós precisamos entender isso. Deus quer falar com a gente. Alguém aqui já foi beijado por Jesus nas manhãs? Jesus quer te beijar todas as manhãs. Alguém aqui quer ver o sorriso de Deus? Deus sorri todos os dias. Alguém quer ver o choro de Deus pelos perdidos? Deus chora todos os dias pelos perdidos. Sabe por que nós não vemos? Sabe por que nós não ouvimos? É porque os nossos corações estão tão carregados de coisas que nós achamos que precisamos, e vamos diante de Deus sem se perceber a presença de Deus. Precisamos entender e praticar a presença de Deus. A nossa principal razão de existir é buscar o próprio Deus. O Davi entendia muito bem isso. Salmos estão repletos de versículos que falam sobre isso. Salmo 63:1 diz que ele procura estar na presença de Deus. O desejo todo dele era estar com o Senhor. Ele tinha sede como uma terra cansada e seca. Salmos 27:4 ele diz: Senhor, eu peço uma coisa só. Eu quero só isso, viver na tua casa todos os dias, viver na tua presença todos os dias, viver contigo, saboreando a tua presença todos os momentos. Salmo 16:11, o Davi diz: mostra o caminho, Senhor, mostra como fazer isso, porque a tua presença me enche de alegria e traz felicidade para sempre. Sabe por que somos infelizes muitas vezes? Sabe por que entramos em depressão, muitas delas? Se não for o problema químico, é porque nós não desfrutamos da presença de Deus. Porque na presença de Deus nós encontramos alegria. E uma alegria genuína. Uma paz que excede todo o entendimento. Os pobres podem entender isso. A Bíblia diz em Mateus 5:3 que felizes são aqueles que se acham e pensam pobres espirituais, porque o reino dos céus é deles. Eles sabem que não possuem nada. Eles sabem que a vida não tem sentido sem a presença de Deus. Eles sabem que vida só é vida quando estamos na presença de Deus. Porque na presença de Deus há vida. Há vida. Por isso, quando estamos na presença de Deus, nós precisamos fechar a porta. Nós precisamos aprender a fechar a porta. Nós não temos vida em nós mesmos. Não temos alegria em nós mesmos. Nós não temos paz em nós mesmos. Nós às vezes tentamos produzir isso em coisas, em momentos, em pessoas, em circunstâncias. E Jesus em João 6:56 diz: quem come da minha carne e quem bebe do meu sangue vive em mim e eu vivo nele. A alegria do Senhor, a paz do Senhor, a vida de Deus dentro de nós é quando temos uma intimidade profunda com Ele. Quando buscamos a sua presença mais que tudo. Por que então somos tão desobedientes? Por que nós não nos conectamos logo com Ele? A presença de Deus é onde nós somos cheios da vida de Deus. Se é que isso é verdade, se é na presença de Deus que nós ganhamos vida, porque Ele é fonte da vida, por que nós somos tão teimosos? Por que resistimos tanto? Por que negligenciamos uma vida de intimidade, de busca da presença de Deus? Nós precisamos entender, isso precisa cair no nosso coração como uma revelação do Espírito Santo, que a presença de Deus
Move os nossos pensamentos e nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Quantos aqui não lutam para fazer a vontade de Deus? Quantos aqui estão desejosos de fazer a vontade de Deus, mas caem no primeiro degrau? O segredo é estar na presença de Deus. O segredo é se encher da presença de Deus. Porque quando estamos cheios da presença de Deus, os nossos desejos e vontades são transformados. Feche a porta. Feche a porta. Não deixe nada e ninguém atrapalhar o momento de intimidade com Deus. Feche a porta. Feche a porta. Deixe para lá tudo que é exterior. Deixe para lá tudo que não enche o seu coração. Tudo aquilo que extremamente faz dispersar no momento de adoração. E nós precisamos treinar nossa mente, ao ponto de estarmos em qualquer lugar, em qualquer ambiente, e entrarmos na presença de Deus. Sexta-feira eu estava na fila do banco. Havia pouca gente. A minha senha ia ser chamada logo. Pessoas conversando, barulhos de máquinas, passos. Ali onde estava, sentado na minha cadeira, esperando a minha senha, entrei na presença de Deus. Comecei a chorar, comecei a ser tomado por uma paz, comecei a ser cheio de amor pelas pessoas. Comecei a abençoar as pessoas. Fui chamado na minha senha. A primeira coisa que eu fiz com o caixa foi abençoar a vida dele. Foi falar do amor de Deus por ele. Nós precisamos treinar nosso coração e nossa mente a fechar a porta em qualquer ambiente e experimentar a presença de Deus. Quinta-feira no UPA, os irmãos com a gente, ou nós com eles, experimentando a presença de Deus naquele ambiente tão ruim, tão difícil, tão sofrido, de pessoas que precisavam de um toque de Deus, da presença de Deus, trazermos a presença de Deus, porque isso é um dos primeiros ministérios do ministro, trazer a presença de Deus, trazer a arca no Velho Testamento. E hoje nós somos a arca, hoje nós somos a casa de Deus. Trazermos a presença de Deus para os enfermos. Tocamos naquela mulher, suas mãos estavam mirradas, todas dando choque, e ela começou a movimentar suas mãos. João e eu fomos numa outra, com uma dor incessante na perna, com uma dor terrível na perna, Dona Mirna, seu marido do lado, Flávio, estavam assustados, não sabiam o que estava acontecendo, os médicos não sabiam o que era, e nós perguntamos: já serviram café? Já serviram pão? Sim. A senhora quer uma oração? E ela começou a chorar: é o que eu mais preciso. E nós impomos as mãos e aquela dor cessou. A presença de Deus está em nós, irmãos. Nós precisamos ser cheios dela, cheios de Deus, cheios do Senhor. Não deixe que aquilo que está externo te influencie. Quebre a tua comunhão com Deus. Foque na presença de Deus. Sabe qual é o nosso problema de fechar a porta? Nós não focamos na presença de Deus. Nós não focamos em Deus. Entre na presença de Deus e comece a louvá-lo. Digno é o Cordeiro, como nós cantamos nessa noite. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Santo é o Senhor. Adore o Senhor. E a presença de Deus começa a invadir o seu coração. Mas muitas vezes nosso coração está tão agitado. Nós estamos tão envolvidos com as preocupações dessa vida,
coração agitado, mente tomada por tantas preocupações, televisão ligada, celulares ligados, pessoas conversando, problemas para resolver. Nós nunca ouviremos Deus, nunca veremos Deus, nunca sentiremos o beijo de Jesus, se o nosso coração continuar assim, com as portas abertas. Precisamos da presença de Deus. E a presença de Deus, irmãos, fecha o fluxo do rio do Adão na nossa vida. Há um exemplo tremendo na Bíblia, em Josué, capítulo 3, versos 15, vamos ver se eu consigo aqui. Josué, capítulo 3, versos 15 e 16. Diz o texto que eles estavam prontos para entrar na terra prometida. E aí então Deus orientou para que os sacerdotes, os ministros que somos nós, pisássemos nas águas do Rio Jordão. O Rio Jordão estava na sua vazão máxima, era a época de colheita, diz o texto. E quando o primeiro passo do sacerdote tocou aquelas águas, o rio cessou. E diz o texto que ele cessou até uma cidade chamada Adã. Quando estamos na presença de Deus, o rio Adão que corre dentro de nós, o fluxo Adão da natureza humana, preocupada, agitada, ansiosa, temerosa, cessa. Cessa. Aquela guerra interna, aquelas preocupações que parecem um campo de batalha, são caladas pela voz do Senhor que diz: parem de lutar, parem de lutar, eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações e toda a terra. Aprenda, respire e inspire, respire e inspire, por alguns momentos. Entre na presença do Senhor, comece a adorá-lo, feche a porta. E quando nós experimentamos isso, muitas coisas acontecem. Porque às vezes, ou nas maiorias das vezes, nós não sentimos Deus. Nós não sentimos Deus. Porque às vezes na comunhão com Deus nós não sentimos Deus. O rosto de Moisés brilhava, o Jacó ficou coxo, Isaías teve a sua língua queimada, Jonas molhado, Paulo cego por algum tempo. Às vezes vamos sentir no nosso corpo, às vezes vamos sentir risos, às vezes nós vamos sentir choro, às vezes contrações, às vezes apenas um êxtase de paz, de quietude, mas outras não. Em outros momentos não. Mas o que Deus promete é que na sua presença nós teremos paz e prosperidade. Esse sentimento todos nós teremos. Talvez você não sentirá no seu corpo, mas sentirá no seu interior paz e alegria. A outra tradução de prosperidade é alegria. Paz e alegria. Paz e alegria que transcende o momento que você está experimentando e as circunstâncias que você está passando. Paz e alegria. Porque o que é real é o que é interno, não o que é externo. O interno é eterno.
O externo é passageiro. Jesus promete que aqueles que vêm a Ele com intimidade receberão descanso para suas almas. Nós precisamos aprender a experimentar a presença de Deus. A presença de Deus. Ela é plenitude de alegria. Ela é plenitude de paz. E quando nós temos isso, somos cheios de Deus. Para resolver os problemas, para abençoar as pessoas, para ouvir a voz de Deus e tudo mais. A conexão com Deus é interna. A conexão com Deus é de dentro. Às vezes sentidas no corpo e às vezes não. Eu e você precisamos entender isso. Nós temos direitos. Paz e alegria é uma delas. Isso é para o cidadão do reino. Comida não é bebida, é paz e alegria. Então, entre no seu quarto. Em qualquer lugar pode ser seu quarto. Feche a porta. Feche a porta. Busque somente a presença de Deus. Rasgue as suas listas. Rasgue a sua agenda. Porque Ele vai querer ter intimidade com você em qualquer lugar. Em qualquer momento. Assim você receberá as promessas. Você receberá as bênçãos. Tem muitas pessoas que têm dificuldades em entender como é que eu tenho um relacionamento íntimo com Deus. Ou um relacionamento permanente com Deus. É pela manhã, é pela tarde? É permanente, irmãos. E eu quero trazer algumas ilustrações da Bíblia para ajudar a gente a entender isso. Como ver e ouvir a Deus. Eu acredito que Deus revelou algumas histórias na Bíblia importantes para a gente entender um pouco sobre isso. Por exemplo, Gênesis 28. Em Gênesis 28 fala do Jacó, quando estava em Betel, angustiado, fugindo do seu irmão, com 1000 problemas, com conflitos interiores enormes, com resistência no coração. Jacó vai, coloca a cabeça numa pedra. Eu quero usar a figura. O texto não diz isso. Eu usar como figura, como ilustração. Ele pega a sua cabeça, que é a lógica, sua lógica, e coloca na pedra, na rocha, que é Deus. Coloca na rocha. Jesus é a rocha. Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram. Jesus é a pedra e a base onde a nossa vida é alicerçada. E depois ele vai pegar aquela pedra e vai fazer um altar. Mas ele põe a sua cabeça, a sua lógica em Deus. Ele fecha os seus olhos. Primeiro ele deita, ele se rende. Ele está em repouso, ele não está em luta, ele não está relutando, ele está em repouso. Ele sabe que os seus próprios esforços não vão levar ele a lugar nenhum. Aliás, não levaram, só levaram ele a muitos problemas. E o Jacó deita. Ele se rende. Ele se entrega. Fecha os seus olhos. Ele fecha a sua porta para o mundo, para o que tem que fazer daqui a pouco. E então ele recebe a presença de Deus. E ele ouve Deus. E agora ele pode ouvir Deus. Mas enquanto agitado, enquanto tentando resolver com os seus próprios esforços, jamais ouviria Deus. E ele tem aquela visão dos anjos subindo e descendo, e Deus do lado, falando com ele. Como é que eu posso experimentar a presença de Deus? Salmos
25:15 diz: meus olhos estão continuamente, sempre, continuamente voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés das armadilhas. Aqui está um outro exemplo. Nós precisamos fixar os olhos no autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos fixar os olhos. Eis que estou à porta e bato. O que Jesus está fazendo é chamando a nossa atenção. Quem bate numa porta está chamando a atenção. Olha, estou aqui. E constantemente Deus está chamando a nossa atenção para entrarmos em intimidade com Ele. Abre a porta e depois feche. Entre e feche. Um outro exemplo de como permanecer na presença de Deus, porque o salmista diz que é lá que nós recebemos orientação para muitas coisas na nossa vida, aliás, para todas as coisas na nossa vida. E o exemplo lá, quando Moisés está cuidando das ovelhas do seu sogro, e ele, como fazia muitos anos, porque ele ficou 40 anos lá trabalhando, leva as ovelhas para comer depois da montanha. Ele tem que cruzar a montanha, e é normal e é comum que as sarças dessa região entrem em combustão espontânea, é muito comum. E ele viu uma sarça, e ele com certeza passou batido nessa sarça, e depois na volta viu que a sarça continuava. Será que é a mesma sarça? E no dia seguinte passou, era o mesmo lugar, a sarça continuava ardendo. E aí o que chamou a atenção é que a sarça não se consumia. Não se consumia. Enquanto os olhos de Moisés não foram atraídos para a sarça que não ardia, que não se consumia, ele não parou. Sabe qual é o nosso problema? Nos acostumamos com muitas coisas. Nos acostumamos com a vida religiosa. Deus quer ter uma intimidade profunda com a gente. Deus quer ter um relacionamento profundo com a gente. Uma intimidade profunda com a gente. Talvez você ainda não experimentou isso. E Ele chama a atenção, como chamou de Moisés. E quando os olhos de Moisés estavam na sarça, agora sim, ele se aproxima, deixa as ovelhas lá, fecha a porta e vai em direção à sarça. Ele entra na presença de Deus. Não tem mais ovelhas, não tem mais agenda. Ele vai na presença de Deus e lá ouve a voz de Deus. E quando depois de libertar o povo na terra, ele conversa com Deus na montanha, ele diz: eu quero te ver. Eu quero te ver. E Deus coloca ele numa fenda, e diz o texto, em Êxodo 33, versos 17 em diante, que Deus faz passar a sua bondade. Sua bondade. E diz o texto que Moisés com certeza foi contagiado pela bondade. Veio com o rosto todo iluminado, refletindo a glória de Deus. E a Bíblia diz que ele foi um dos homens mais mansos sobre toda a terra. Era manso por ele? Ele foi contagiado pela presença de Deus. Ele foi contagiado pela glória de Deus, que é o caráter de Deus. Quando estamos na presença de Deus, adorando o Senhor, admirando o Senhor, nós estamos recebendo da vida de Deus, do rio vivo de Deus. Isso nos faz transformados. Na presença de Deus eu recebo um coração novo,
com desejos novos. Quanto mais conectado com a presença de Deus, mais a seiva de Deus, mais novos anseios, novos desejos, novas ambições vão surgir. Não são carnais, são agora de Deus. E na presença de Deus há prosperidade. A vontade da carne começa a ficar para trás. Os sentimentos e desejos novos brotarão do nosso coração, do nosso interior. Rios de água viva fluirão agora do nosso interior. Promessa de Jesus. Como é que eu sei que estou na presença de Deus? Quando os frutos começam a espontaneamente sair do meu coração, não porque eu li livros, eu fiz isso, mas porque eu estou na presença de Deus. A presença de Deus me enche do seu caráter e transborda em mim agora. Transborda em mim agora. Bondade, mansidão, longanimidade, amor. E são esses momentos de solidão com Deus, a sós com Deus, em que, e de portas fechadas, é que o homem e a mulher de Deus são moldados, são forjados, são tratados. É lá que Jacó, no vale de Jaboque, é tratado. É lá que Moisés sai de um simples pastor agora para um libertador. E Jacó de um enganador, perverso. E agora sai como aquele que se chamará Israel. Paulo, daquele encontro, sai o apóstolo dos gentios. E até Jesus. Do encontro com o Pai. Diz o texto em Hebreus capítulo 5, versos de 7 a 10. De que durante a vida aqui na terra, Cristo em voz alta, com lágrimas, fez orações e súplicas, aquele que podia salvar da morte. E em suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de aperfeiçoado, ele se tornou fonte de salvação e eterna para todos aqueles que lhe obedecem. E nomeou ele sacerdote, o grande sacerdote, o sacerdote de nós sacerdotes. É na presença de Deus que somos cheios de Deus, cheios de Deus. E sabe, para terminar, é na presença de Deus que nós frutificamos. Nós engravidamos. Vamos usar a figura da intimidade. É no quarto, em secreto, que um casal tem o seu relacionamento. E esse relacionamento, eles ficam grávidos. Vão ter um fruto. Assim, nós em contato com Deus vamos frutificar. Ninguém fica grávido lendo livros, como engravidar em 7 passos. Ninguém fica grávida conversando. Ninguém fica grávida colocando na sua mente: vou ficar grávida, vou ficar grávida, vou ficar grávida, vou ficar grávida. Ninguém fica grávido falando da gravidez com outras grávidas. Existe apenas uma forma de frutificar: é receber a palavra da doçura da presença de Deus no encontro com Deus, na intimidade com Deus. Isso é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo é nascer em Deus, para ouvir e perceber Deus. João 15, 4 e 5,
Jesus fala, se vocês não estiverem intimamente ligados a mim, vocês não vão dar frutos. O fruto vem da ligação íntima comigo. Vem de um encontro íntimo comigo. O contínuo fluir de Deus no meu coração, cessando o fluir de Adão. E então, na presença de Deus, o meu coração arde por aqueles que ainda não conhecem. Eu começo a enxergar as pessoas de uma outra forma, de uma outra maneira. Não como pessoas, como nós líamos no livro Bem-vindo à Família. Não como paisagem, desculpa. Mas como pessoas que Deus quer colocar o seu amor. Deus quer implantar o seu amor. E quando nós somos isso, nosso coração quer ganhar o mundo. Quer ganhar os perdidos. O segredo é intimidade com Deus. É contemplar a face de Deus. É buscar permanentemente a presença de Deus. Esse é o desejo do coração de Deus. Isso que Ele quer de nós. Fique em pé. Vamos terminar orando. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos convença diariamente, em todo o tempo, desse encontro permanente com a Tua presença. Que sejamos, Senhor, atraídos pela Tua presença. Que o nosso coração se renda completamente à Tua presença. Que o Senhor nos dê experiências. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abençoe a pessoa que está ao seu lado. Dê uma bênção para a vida dele.